Olá mais uma vez. Nesse vídeo vamos contar como preparar dados para treinar seu assistente de IA no atendimento ao cliente. Eu vou te contar as melhores práticas, o que funciona baseado nos melhores sistemas de IA disponíveis e principalmente o que funciona no sistema Conversas, né, que é o nosso sistema. Mas o conteúdo serve para qualquer sistema de atendimento a cliente com IA que você usar. Nesse vídeo eu não vou explicar o funcionamento detalhado de como é um sistema de IA, de recuperação de informações e treinamento, porque ficaria muito técnico e longo. Então, acredite no que eu vou te falar, eu liderei a criação de um sistema bem avançado que faz isso, e se você quiser se aprofundar, teremos no canal vídeos mais detalhados sobre esse funcionamento técnico por trás. Hoje aqui será bem prático. E no final do vídeo eu vou dar um resumo bem importante que vale a pena você ficar. Vamos começar falando do formato de arquivo. Toda vez que você envia dados para treinar o seu assistente de IA, o que o sistema faz por trás é decompor esse arquivo em pequenos pedacinhos de texto e eles então serão recuperados depois para responder os seus clientes. A maioria dos sistemas pega o seu textão em PDF, Word, TXT, HTML e corta em blocos por quantidade de caracteres e guarda em uma base de dados. O principal problema em responder é identificar quais blocos têm informação que é preciso para gerar uma resposta consistente para o seu cliente. Principalmente quando esses blocos são cortados por tamanho e por quantidade de caracteres e não por outros critérios. Isso significa que respostas podem estar metade num bloco e metade no outro, além de no mesmo bloco ter informações diversas que pode confundir os sistemas. Sistemas mais avançados, como Conversas, separam esses blocos de forma semântica e hierárquica. O que isso quer dizer? Que criamos blocos baseados no assunto que está sendo falado naquele pedaço de texto e respeitamos a hierarquia do documento, como títulos e subtítulos. Se o meu título é sobre o Conversas e o subtítulo é como integrar com o WhatsApp, o sistema sabe claramente que aquele bloco fala sobre integração do Conversas com o WhatsApp. Isso pode parecer muito trivial, mas não é. Imagina eu te dar 30 páginas de texto sem separação de títulos, subtítulos, assunto, e te dar as mesmas 30 toda organizada. Qual é mais fácil de você entender ou buscar uma informação específica? Mesmo que sejam as mesmas palavras. Com IA é igual. E para isso funcionar, alguns formatos de arquivos permitem que seja mais fácil para um sistema identificar os títulos, subtítulos e entender o assunto de cada documento. O melhor de todos, disparado, principalmente no Conversas, onde desenvolvemos nossos algoritmos para fazer isso, é o formato Markdown, que é um formato padronizado para escrita de texto, simples, com hierarquia definida. O formato Markdown tem muita possibilidade, dá para fazer coisas bem avançadas, quase como você faz no Word, mas em geral ele separa um título e subtítulo com tralha, 2 tralhas, 3 tralhas, e é o suficiente para o entendimento hierárquico. Fora esse, arquivos doc, docx e HTML também funcionam bem. PDF também funciona, mas nenhum deles tem a precisão de arquivos Markdown. Então, se você estiver preparando dados para o seu sistema de atendimento a cliente, prefira o formato Markdown, sempre que possível. Às vezes, a conversão é bem simples de um sistema para o outro e vale muito a pena. Os arquivos PDF, por exemplo, eles são uma mistura de texto com imagem e mesmo os sistemas mais avançados com IA, OCR com IA, que existem no mercado, não conseguem, com muita precisão, identificar sempre de forma consistente os dados que estão ali de forma hierárquica e semântica. Por isso que a gente gosta de usar o formato Markdown, porque ele permite que a gente consiga fazer essa identificação quase que perfeitamente em todos os casos. E essa tecnologia de identificação e algoritmo de Markdown é parte feita com serviços de IA e OCR de mercados mais avançados, mas também com algoritmos específicos criados dentro do Conversa para ter o máximo de qualidade. E é por isso que a gente recomenda que, se você puder, use o formato Markdown. E é muito fácil de escrever em Markdown, é muito fácil de converter qualquer arquivo texto que você tenha em Markdown. Depois a gente vai criar outros vídeos falando sobre isso, mas você consegue isso facilmente na internet. A segunda parte importante para treinar seus dados é a diagramação do arquivo. Para IA, a diagramação do seu arquivo não importa para nada. A fonte, a cor, posicionamento, tudo é irrelevante. Tanto que em Markdown, que eu acabei de falar, isso nem é uma opção. Apesar de existir muita tecnologia de terceiros que usamos, né, com OCR, inteligência artificial, junto com OCR, bastante avançada para identificação, por exemplo, de imagens, tabelas, diagramas, se possível, prefira o seu conteúdo em texto. A precisão de identificação desses itens, como diagramas, tabelas e em arquivos PDFs, mesmo usando o mais avançado existe, ainda é questionável
principalmente quando você põe variáveis como qualidade da imagem e as infinitas possibilidades de diagramação que você pode ter num arquivo. Em vez de colocar, por exemplo, uma tabela de preço, coloca um texto com os valores, se você puder. O terceiro ponto que eu quero falar aqui para os seus dados é a clareza. Escreva de forma clara, objetiva e direta. E eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pergunta sobre carros que estão nos seus dados para responder aos seus clientes. Imagina que a pergunta seja: o Honda Civic é mais rápido que uma picape diesel? Você tem muitas formas de responder. Por exemplo, bom, se você é uma pessoa que quer levar a família para passear em cidades, é possível que o Honda Civic seja mais rápido porque ele é leve, menor e assim por diante. Essa é uma resposta longa e explicativa que vai contar uma história e você precisa ir até o final para tirar uma conclusão que sim, naquela situação, o Honda Civic é mais rápido, por exemplo. Na minha experiência com testes de IA, eu percebi que as respostas mais diretas, conclusivas, no início do texto funcionam melhor, mesmo que depois tenha toda aquela explicação. Nesse caso, eu responderia assim, por exemplo: o Honda Civic é mais rápido que a picape a diesel? Eu responderia: se você está no asfalto em ambiente de cidade, o Honda Civic provavelmente é mais rápido. Mas se está em uma estrada de terra ou uma fazenda, a picape provavelmente irá performar melhor. Isso ocorre porque o tamanho, o peso, não sei o quê, e aí você faz a sua explicação toda. A diferença é você primeiro dar a resposta e depois explicar, e não o contrário. Parece uma coisa sutil, mas isso faz a IA entender muito melhor e responder muito melhor para o seu cliente. Então, se você está criando os dados de perguntas e respostas ou informações para alimentar o seu assistente de IA, prefira fazer dessa forma. Coloque a pergunta ou coloque o tema, responda e depois explique. E não explique e depois responda concluindo no final. É uma dica que a gente percebeu que consegue melhores resultados. Um outro exemplo seria: tem ar-condicionado na sala? Sim, na sala de música tem, mas na sala de aula não, porque ela já é arejada por causa disso. Então, responda primeiro, explique depois. Outro ponto que você tem que prestar atenção é dados não necessários. Quanto mais melhor, definitivamente não é uma afirmação para se usar aqui no treinamento do seu assistente de IA. Se você tem um documento gigante pronto, um PDF com um monte de informações que contém dados que não interessam para o seu público que será atendido, se puder, retire esses dados. Pense em treinar a IA em tarefas específicas, não como se fosse um funcionário. Ela vai atender clientes, talvez ela não precise saber das políticas de compliance da sua empresa ou de regulamentos internos dos quais os seus clientes não vão perguntar sobre. Coloque somente as informações relevantes para o seu público. Isso ajuda a IA a não se confundir e a responder precisamente. Detalhes. Em contraste ao que eu acabei de falar, mas não exatamente, coloque os detalhes necessários baseados em tudo que um cliente pode querer saber sobre o seu produto ou serviço, mesmo que a pergunta não seja frequente. Por exemplo, você tem um serviço de aluguel de bicicletas de performance. Coloque informações que esse público busca em detalhes, como quais são as peças, qual o peso, qual o tamanho, qual a geometria disponível, posso instalar um banco personalizado, qual o tipo de câmbio que usa. Quanto mais o assistente conseguir responder, menos será necessário acessar a sua equipe de pessoas e mais fluido fica o atendimento para o seu cliente. Então, ao mesmo tempo que você não vai colocar informações que não precisam, que os seus clientes não perguntam, você vai colocar os detalhes de tudo que eles precisam saber ou querem saber, mesmo que ele não pergunte isso com muita frequência. Estrutura de dados. É preciso escrever esses dados em formato de perguntas e respostas ou posso enviar um texto corrido? A forma de escrever os seus dados não importa muito, considerando que a informação esteja lá. Se você escrever em formato de perguntas, do jeito que o seu cliente faz, pode facilitar, mas não é exatamente uma necessidade. O que eu recomendaria com mais importante nos textos para treinar o seu assistente é a divisão hierárquica que faça sentido. Separar informações em títulos e subtítulos. Se você tiver um texto muito longo que fala de muitas coisas, separá-los em partes por assunto ajuda a estruturar a informação e melhorar o entendimento do seu assistente de IA para gerar respostas. E falando em organização, o uso de múltiplos arquivos também é uma forma de estruturar os dados e facilitar a atualização. Imagina que eu tenho uma clínica de estética que faz diversos procedimentos. Você pode ter um arquivo explicando em detalhes cada procedimento e com todas as dúvidas de cada um, como preço, cuidados, tempo de duração, para quem é indicado e etc. Mas, quando você tem múltiplos arquivos, múltiplos serviços, múltiplos produtos, é interessante você ter textos de resumos. Eu vou te explicar por quê. Resumos lembra o que eu falei no início do vídeo sobre blocos de textos que o seu assistente separa e captura blocos para usar os dados para responder. Então, ele não consegue ler todos os seus dados toda vez que alguém faz uma pergunta. Isso seria demorado e muito caro. Ele captura blocos como uma tecnologia complexa, que eu vou explicar em um outro vídeo, e responde ao seu cliente. Imagine que você é uma empresa de turismo que tem 8 pacotes diferentes para a Disney.
Um no verão, outro na primavera, um com 8 dias, outros com 15 dias e assim por diante. Você provavelmente vai ter um documento com uma explicação de cada pacote separado do seu arquivo, o que é ótimo. Mas é importante que você tenha também pequenos textos que falem resumidamente de todos e respondam perguntas onde a informação de todos juntos é necessária. E eu vou dar alguns exemplos. Se alguém perguntar qual é o pacote mais barato, se você tem um preço de cada um somente nas explicações detalhadas de cada pacote, é possível que o assistente não consiga responder essa pergunta porque ele não capturou todos os blocos de todos os pacotes para responder. Ele responderia tranquilamente o preço de cada um se perguntado separadamente, mas não de todos ao mesmo tempo, dependendo do número de pacotes. Perguntas como: qual pacote você indicaria para uma criança de 6 anos? Qual o mais barato? Qual pacote tem mais dias livres? Precisariam acessar muitos dados para serem respondidos, muitos blocos de texto. Por isso, criar pequenos textos com resumos é essencial para solucionar esse tipo de pergunta. Crie dentro do seu conteúdo resumos de dados que você sabe que podem ser perguntas, como nesse exemplo, uma lista de preço por pacote, uma explicação simples de indicação de cada um ou diferenças principais de cada pacote. Isso é um pulo do gato que ninguém te fala e que precisa de conhecimento técnico de como funciona a tecnologia por trás para poder chegar nessa conclusão de que isso é necessário. Por isso eu estou te passando aqui para você usar a tecnologia da melhor forma possível. Crie esses resumos, crie esses pequenos resumos de tudo que você oferece, de informações gerais, que vai ajudar bastante a IA a responder com precisão quando tiver essas perguntas mais genéricas. Termos e expressões populares. Quando escrevemos textos, temos a tendência de ser formal e correto, o que é ótimo. Porém, quando as pessoas falam com seu atendimento, elas não necessariamente são formais. Em alguns casos, seu público pode usar expressões e termos ou gírias mais populares e até tecnicamente errados, mas que conseguimos entender o significado. O ponto é que, quando essas expressões são muito peculiares, regionais ou podem causar duplo sentido, é interessante que elas estejam também nos dados que você vai treinar o seu assistente. Ou até no prompt, se for o caso de explicar para o assistente o que significa quando alguém se referir a uma certa gíria ou uma certa palavra. Não tenha medo de inserir algumas expressões menos formais no seu texto. Isso pode ajudar o assistente a entender melhor o que o seu cliente está procurando e não necessariamente influencia no jeito que ele vai responder. Ele pode entender o popular e responder formalmente se essa for a sua vontade. Pense nisso se fizer sentido para o seu negócio e para o seu público. Conhecimento restrito do modelo. Em 99% dos casos, nós restringimos o nosso assistente de IA a responder somente sobre a nossa empresa, o nosso negócio, sobre os dados que nós colocamos como treinamento para ele. Mas em alguns casos, você pode querer usar o conhecimento geral dos modelos de IA para gerar respostas. Por exemplo, o ChatGPT hoje responde sobre praticamente qualquer assunto. Mas se você deixar o seu assistente responder sobre qualquer coisa, as pessoas vão usá-los como ChatGPT enquanto você paga por isso, e esse não é o caminho. Mas imagine que você usa conversas para atender seus funcionários. Você pode permitir, via prompt, que o assistente responda sobre a legislação CLT do Brasil sem precisar fazer um upload de toda essa legislação no Conversas. Uma vez que ele já sabe isso, você pode fazer upload somente dos dados específicos da sua empresa, uma vez que a legislação não é específica para você, é uma coisa genérica que, em geral, os modelos já têm carregado dentro deles. Se você tem uma agência de viagens que vende passagem aérea, você poderia permitir que ele desse dicas de passeios, de restaurantes em determinadas cidades, sem precisar que você crie esses textos. Isso é muito útil, mas tem que ser bem instruído via prompt para que funcione de acordo com o que é interessante para você. No Conversas, o seu gerente de contas pode fazer isso junto com você e criar prompts específicos para permitir que ele use o conhecimento dele sobre a cidade, sobre passeio, sobre restaurantes, sobre dicas de turismo, ao mesmo tempo que mantenha a sua estratégia de vender os pacotes que você tem à disposição. Nesse exemplo de empresa de turismo. Data e hora. Em alguns casos, seus dados podem fazer referências a datas, como uma promoção por tempo limitado ou um pacote de turismo que pode ser parcelado até a data de início, um prazo de matrícula na sua escola ou outros. Em geral, modelos de inteligência artificial não sabem que dia é hoje, que horas são e têm dificuldade de fazer contas relacionadas a datas. O Conversas tem uma tecnologia que informa o modelo a data atual como referência, caso seja necessário para complementar alguma informação. Recomendo que você teste com o seu gerente de contas os seus dados se eles estão muito relacionados a datas específicas ou precisam que o assistente faça cálculos de dia, preços, parcelamentos ou outro que se baseie em datas reais. De qualquer forma, você pode e deve adicionar informações baseadas em datas se isso for importante para o seu negócio. Se você seguir essas dicas, instruções, certamente terá resultados muito melhores do que a grande maioria. E, na verdade, esse é boa parte do segredo de você ter um bom resultado
em respostas geradas por inteligência artificial. É claro que você precisa de um sistema que consiga processar tudo isso, e é isso que a gente faz aqui todo dia com o Conversas. Se você usar o Conversas, você pode criar blocos de texto diretamente na ferramenta ou enviar arquivos como normalmente se faz em uma solução de atendimento com IA. Cada opção é útil em determinadas situações. Eu sugiro que você veja aqui no nosso canal a playlist de configuração do nosso sistema para entender mais como funciona e conheça mais do que o Conversa pode fazer para o seu negócio, até solicitando uma demonstração do sistema para você, caso você tenha interesse em colocar um sistema de atendimento com IA no seu negócio. Espero que você tenha gostado. Se quiser considerar o Conversa como uma solução para o seu atendimento de IA, se aí você ainda não tem, estamos sempre à disposição. Obrigado pelo seu tempo. Te vejo no próximo vídeo.